Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, você já sabe que para seguir, para ter mais informações, essa entrevista, por exemplo, que eu estou botando muita fé, que vou começar a fazer agora, daqui uns dias ela vai para o YouTube e lá fica. Então você pode ver, pode rever, pode linkar, mandar para seus amigos, enfim. Para ter acesso a tudo isso, você basta entrar no site www.programamercadofuturo.com.br. Ao lado esquerdo da tela tem o link para as redes onde o programa está, que são as 5 aí que todo mundo costuma usar. YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, acho que é isso. E, bem, o assunto hoje é um assunto dos bons, né? É um assunto que todo mundo gosta, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente gosta. E é mais um dos produtos brasileiros cujo trabalho de muita gente, do meu entrevistado certamente, mas de outras pessoas, estão transformando um produto que era produto assim que não era muito valorizado num produto nobre. Já é um produto nobre, exportado, pelo que eu sei, pelo que eu leio por aí, como um produto de alta qualidade. Nós estamos falando da cachaça. Cachaça, como vocês sabem, é feita de cana-de-açúcar, né? Mas aí como faz eu não sei. E hoje o Brasil é um grande produtor de cachaça e você acha cachaça desde dos preços mais acessíveis até preço de queijo da Serra da Canastra e por aí vai. Bom, eu estou aqui com um empresário do setor, que é o Leandro Dias. Ele é empresário, também é escritor, escreveu um livro, já já a gente vai ver. Leandro, muito boa tarde, muito obrigado Boa pela sua tarde. presença. A cachaça, de uma maneira geral, ela de patinho feio, não sei se era patinho feio, mas ela virou um produto fino. Estou errado em pensar isso, não? Tá certo, Hash, obrigado pelo convite. A cachaça, logo no descobrimento do Brasil, ela tá junto com a história do Brasil Isso. desde o começo. Então, o que aconteceu lá atrás é que a corte portuguesa, por ela ter a bagaceira e os vinhos dela, ela ficava com ciúmes, na verdade, ali, que ela estava perdendo dinheiro, que os brasileiros estavam preferindo a cachaça do que esses outros produtos. Então, ela começou a fazer como se fosse um marketing negativo com relação à cachaça, onde aquilo era bebida de pobre e tudo mais. Enfim, então, esse trabalho de colocar a cachaça no patamar inferior veio lá atrás, com interesses econômicos, Ok. né? E hoje em dia, como é a bebida principal do Brasil, ela é fabricada aqui, não tem taxa de importação como outras bebidas, é uma bebida que, fabricada em grande escala, ela se torna também barato. Então, quando se fala barato, se atinge todas as classes sociais. Porém, nesse ano que a gente está aqui em 2019, a gente teve nos últimos 10 anos uma readequação do mercado para o paladar do consumidor. Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a procurar não só a bebida para ficar bêbado pelo consumo do álcool, mas também para ter uma experiência ali de harmonização com comida, uma experiência que antes a cachaça não te entregava, porque era uma bebida um pouco feita para caipirinha, bebida, ela foi feita assim para a classe mais baixa, né? Mas uns 10 anos para cá, isso mudou. Ok. Né? A gente tem aí mais de 38 barris para se envelhecer cachaça, então são diferentes tipos de madeira para você envelhecer. A gente tem barris que são importados da França, dos Estados Unidos, os nossos próprios barris fabricados aqui. Então isso tornou a cachaça mais complexa e ela foi trabalhada também. Né? As últimas pesquisas que a gente tem, feita pela Exalc, por exemplo, aqui na USP, então, isso ajudou bastante, né? O mercado de pesquisa da cachaça evoluiu também. Isso fez com que a qualidade da cachaça aumentasse absurdamente, passando muitos destilados do mundo afora, com toda a certeza absoluta. Tá, e a cachaça tem a branquinha, tem a amarelinha. Eu me lembro que meu pai punha uma frutinha na dele. Ele comprava e punha lá, não lembro o nome da fruta, mas deve ser um. Isso tudo interfere no sabor da cachaça. Sim, você Eu, tem. antes de você Claro. explicar,
Fala um pouco dos barris aí, do que? Carvalho, essas coisas? Você tem hoje em dia aproximadamente 38 tipos de madeiras para se envelhecer cachaça. Então, se você pegar mundo afora, você pega um whisky, por exemplo, você tem ali os barris de carvalho europeu, né, tanto do leste europeu quanto francês, e você tem os barris americanos. Então, de modo geral, são carvalhos, né, ou que vêm da Europa ou que vêm dos Estados Unidos. Só que a cachaça ela vai além. A cachaça, por exemplo, tem amburana, jequitibá rosa, pau-brasil, ipê, jequitibá branco, né? Tem o rosa, tem o branco. Enfim, é uma diversidade de madeiras que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Que o resto do mundo não tem. Então, isso torna a cachaça uma bebida extremamente versátil, que quando você vai para fora do Brasil e leva isso e o gringo toma uma cachaça de qualidade, ele fala, cara, que coisa espetacular, porque eles não têm a diversidade de madeiras que a gente tem em mãos aqui. Então a gente tem um ouro líquido em mãos que nenhum lugar do mundo tem. Né? Então o brasileiro precisa olhar com carinho para isso, porque a gente tá com oportunidade de ouro em mãos, né? Principalmente o pessoal do mercado financeiro, olhar com cuidado, porque ninguém tem né, essa diversidade de madeiras. E cada madeira dá um sabor diferente. Dá um sabor, dá um aroma, dá uma cor diferente. Então você, além disso, de madeiras individuais, você tem a possibilidade de fazer a blendagem. Né? Assim como é feito no whisky, você tem os blends entre barris de whisky. Na cachaça você tem os blends entre barris de madeiras distintas. Isso aumenta consideravelmente a complexidade sensorial, os aromas, os sabores, fazendo com que a cachaça ela sirva tanto do prato de entrada ali, até a saída num cafezinho, por exemplo, você tem cachaças que harmonizam em toda a degustação, assim, sei lá, um jantar, por exemplo, do começo até o fim. Depois do jantar eu já experimentei. Né? É boa. Leandro, nós vamos já para o intervalo, é rápido aqui. Tá Parece que não, mas é rápido. Eu converso com o empresário do setor de bebidas, está falando de cachaça especificamente, e tem um livro aqui que agora eu vou mostrar no segundo bloco, Os Segredos da Cachaça. Vamos ver quais são. É o Leandro Dias. Já estou de volta, até já. Ok, estamos de volta. O assunto é cachaça, ou cachaça bem feita. Meu entrevistado é o Leandro Dias, empresário desse setor. E ele é professor também, e ele ia falar de como destilar cachaça em casa. Eu não sei se vai dar tempo. Falar do livro aqui. Tem um livro aqui que são Os Segredos da Cachaça. Aqui estão todos os segredos da cachaça? Exatamente. Esse livro aí, eu escrevi ele junto com o meu sócio, que é o João Almeida. Ele é um livro que demorou 4 anos para ser escrito, né? Como que a gente chegou nele? Ao longo da nossa vivência na cachaça, degustando cachaça, visitando o produtor, conhecendo o mercado de modo geral, a gente foi reunindo uma série de informações e aí a gente chegou nos segredos da cachaça. E esse livro, o público-alvo dele, o foco específico é o consumidor final. Porque a gente pegava todos os outros livros de cachaça que tem no mercado, a gente começava a ler e tinha muitas coisas técnicas. A gente pensou, o cara que vai pegar, o consumidor, começa a pegar um livro de cachaça tão técnico assim, ele vai abandonar. Então a gente fez um livro onde a gente conta os segredos da cachaça de uma forma muito suave, muito tranquila de entender, sem termos técnicos complexos de química e por aí vai. Agora que eu abri o livro, eu estou vendo aqui, ó, entenda as diferenças. Rum, uísque, tequila, vodka e gin. Olha, daqui, rum eu não sou chegado, tequila também não, vodka eu gosto, gin também não adoro. Gin, eu não sei se com cachaça você faz isso, mas o melhor aperitivo do mundo, você sabe qual é, né? O Dry Martini, né? Que é só gin, né? Não tem. Só gin. Mas o Martini passa ao largo. Bom, então isso aqui, eu estou vendo que está muito bem ilustrado. Esse negócio de fazer cachaça em casa, isso é possível? É possível. Então isso é uma coisa muito legal que a gente trouxe em 2017. Aí, Pelé, caninha Pelé. Existiu isso? Existiu. Aí o Pelé depois mandou recolher do mercado as caninhas dele, que não queria o nome associado à cachaça na época.
que o empresário dele recomendou não colocar, né? Mas tá aí a história, tudo Tá, sobre mas dá para cachaça. fazer cachaça em casa? Dá para fazer cachaça em casa. Esse foi um projeto que a gente começou em 2017. Eu e o João, junto com o Arnaldo do Cana Brasil, que é um outro sócio nosso nesse projeto. E a gente percebeu o seguinte, tem um monte de gente fazendo cerveja em casa. Por que eles não estão fazendo cachaça e outras bebidas destiladas? Porque a gente tem um curso que se chama Mestre dos Destilados, que além de ensinar a fazer a cachaça, a gente ensina a fazer uísque, rum, vodka, aguardente de banana, o branding, né, que vem ali do conhaque, né? Então a gente ensina a fazer vários outros tipos de bebida. Então a gente ensina lá a fazer um uísque, por exemplo, um single malt, né, aquele turfado. Então, Isso além é da possível cachaça, fazer em é casa? possível. A maioria das pessoas achavam até então que não era. E com o nosso projeto a gente tem toda a parte de aparelhagem, o mini alambiquinho que cabe na mesa de sala da sua casa. Então você pode destilar uma cachaçinha ali na hora e já fazer sua caipirinha, por exemplo. Ou fazer um gin, também é possível fazer ali em tempo real. É uma coisa que a gente que começou aqui no Brasil em 2017... E a matéria-prima? Porque o gin, por exemplo, é feito de cereais, né? A matéria-prima do gin, no caso, é o álcool neutro mais a infusão de botânicos. E aí no curso, você tem duas maneiras. Ou você compra a matéria-prima pronta, o álcool neutro, ou você aprende a fazer a vodka que a gente ensina ali, né? Então, você tem do zero a gente ensinando a fazer todos os tipos de bebida. Isso tudo é online? Tudo online, qualquer pessoa assiste aí da onde ela estiver. A gente tem alunos em Portugal, Austrália, aqui no Brasil todo. É um curso 100% online que você faz no conforto da sua casa. E a gente tem uma área de membros só para os alunos que a gente tira todas as dúvidas. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 1000 destiladores ao redor do mundo aí, né, que a gente treinou para fazer as suas próprias bebidas. E tem gente, inclusive, que começou a fazer bebidas em casa e montou depois a sua própria microdestilaria. A gente tem um aluno que começou a fazer o gin, né, ele é do Paraná, ele começou a produzir o seu gin em casa, testando várias receitas, ele acertou numa receita e ele falou, pô, agora eu vou montar uma destilaria. Montou a destilaria com a mesma receita que ele criou, que ele fazia em casa, e agora está vendendo um monte, já está vendo para exportar também. É curioso que, além de cerveja feita em casa, que se ouve muito, tem várias coisas, né? O mundo muda rapidamente. Hoje, por exemplo, pela minha casa tem uma meia dúzia de hamburgueria artesanal. Exato. Tudo artesanal. Gin, conheço um monte de gente que está fazendo. Isso. Não sabia que era tão fácil fazer assim. É, muito fácil. Na rua, quase na rua que eu moro, tem uma casa especializada em gin, na Renato Paz de Barros. Uhum. Só gin. E por que não cachaça, né? Exato. Exato. Você pode fazer a cachaça, aguardente de melado, se você não tem acesso ao caldo fresco da cana-de-açúcar. Você compra o melado, fermenta ele e destila aguardente de melado. Fica parecido com a cachaça, né? Não fica igual, porque a matéria-prima ela se modifica ao longo do processo, né? O melado é a redução do caldo de cana-de-açúcar. Então, o gin é a coisa mais fácil de se fazer. Nós já testamos 65 receitas de gin em mini alambiquinho, diversos botânicos, diversas experiências que a gente já fez. Você pode botar alecrim, sei lá. O que você Sálvia. quiser. Não pode botar? Pode. A gente passa lá, né, receitas básicas de gin e a gente desenvolveu uma fórmula que tem 95% de assertividade quando você segue essa fórmula para criar a sua própria receita. Então, até isso a gente desenvolveu. E voltando à cachaça, outro dia a gente fala dessas outras bebidas. A fama da cachaça de Minas tem motivo? É a melhor do Brasil? Olha, tem motivo a cachaça de Minas ser famosa. Primeiro, pela quantidade de alambiques que tem lá, é muito superior a qualquer outro estado do Brasil. Então, você tem um monte de alambique em Minas. Isso, vamos dizer que a gente está dizendo que os mineiros são os bebum, hein? Olha, aí eu não sei, mas o que eles têm, alambique eles têm, né? Porque assim, você tem uma região ali que é mais fácil plantar cana-de-açúcar do que qualquer outra coisa. Cultura, Então, você tem um monte de alambique. Agora, onde se produz uma quantidade e tem muita gente produzindo, nem sempre a qualidade é aceitável, né? Assim como você tem
muitas destilarias boas em Minas, você tem outra leva que aí precisa ainda de melhorias, né? Tá, todo lugar tem isso. Então, todo lugar do Brasil, todos os estados fazem excelentes cachaças hoje em dia, não é mais em Minas. Esse conceito de, só Minas faz cachaça boa, não, muito pelo contrário. Hoje, no próprio estado de São Paulo, devido à evolução de pesquisas científicas e de produtores procurarem, por exemplo, uma Exalc, uma Unesp da vida, você percebe que, sensorialmente, as cachaças do estado de São Paulo se desenvolveram absurdamente nos últimos 10 anos para cá. Melhoraram muito devido a pesquisas científicas que eles começaram a aplicar, conceito de fermentação, alambicagem. E, por um outro lado, você tem o pessoal mais tradicionalista que fala, aprendi com o meu tataravô que ele não quer mudar o processo, mas não é porque aquele processo vem ao longo de 100 anos que é o melhor processo. Né? Pode vir vários contaminantes, e a gente já identificou isso, vários defeitos sensoriais, e aí, enfim, a gente tem cachaças de excelência, tanto no estado de Minas Gerais, quanto em todos os outros estados do Brasil. Eu acho que o meu diretor de TV fica bravo com o assunto, ele pediu um intervalo de novo. Vamos lá, um intervalinho, a gente volta já já para o terceiro e último bloco. Ok, gente, estamos de volta para o Mercado Futuro. O assunto são os segredos da cachaça. O professor Leandro Dias está aqui contando uma parte do que ele sabe. Aliás, o livro é dele. Eu estou entrevistando só um porque não dá para entrevistar dois. Mas o livro é Leandro Dias e João Almeida. Aliás, João Almeida e Leandro Dias. E que é um enólogo de cachaça, né, o João? E sommelier de cachaça também. Né? Sommelier. Quer que eu mostre a capa de novo? Esse livro encontra onde? Em qualquer lugar? Qualquer livraria do país, aí pela internet também, está nas grandes livrarias. Tá lá no ar. O que é para você, Leandro, uma boa cachaça? O que ela tem que ter? Uma boa cachaça, ela tem que te trazer boas lembranças. Ela tem que, por mais que você não entenda nada de cachaça, em primeiro lugar, ela não pode te agredir quando você coloca no paladar. Não pode dar aquela acidez, aquela sensação de incômodo. Né? Falando muito basicamente aqui de apreciadores. Então, uma boa cachaça, ela não te dá isso. Muito pelo contrário, ela vai te trazer notas muito frescas. Por exemplo, uma cachaça branca, ela te dá notas frutadas, florais, cítricas, algo muito fresco, muito gostoso de se apreciar. Se você sente qualquer outra coisa que não, que sensorialmente falando da sua mente, o que você já provou, aquilo está errado na sua cabeça, você pode ter certeza que aquela cachaça é ruim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem um curso de sommelier de cachaça, onde nós treinamos as pessoas sensorialmente a identificar erros, a identificar aromas, sabores na cachaça. Isso é um treino, assim como se faz para o vinho, como se faz para o uísque, também tem na cachaça. No sentir o cheiro, você já percebe alguma coisa? Já percebe. Só no olhar da cachaça, se ela já tiver fragmentos dentro dela, você já vê que é uma cachaça que, ou apresenta uma turbidez, você já vê que foi uma cachaça não muito bem produzida. Né? E depois no aroma, você coloca no nariz, você consegue identificar. Você não pode achar, por exemplo, aroma de esmalte, né? Ou aquela cana apodrecida, você não pode achar esse tipo de coisa. Você tem que achar aromas frescos, que te remete sensações gostosas. Por mais que você não entenda sobre a bebida, ele tem que te remeter a coisas gostosas do seu dia a dia. E toda cana se presta a fazer cachaça ou tem alguma cana especial? Olha, você tem, hoje em dia no Brasil, tem mais de 100 variedades de cana. Todo lugar do país se faz cachaça hoje em dia e cada região dá melhor uma espécie de determinada cana. Então, você tem as diferenças sensoriais dependendo da cana e da região. Né? Uma cana que está lá na Paraíba é diferente da cana do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem espécies que se comportam mais no calor excessivo e outras num frio. Então, você tem a qualidade através da cana, mas em todas as regiões se faz cachaças de excelência. No vinho, por exemplo, num bom vinho não se põe açúcar. Na cachaça, além do suco da cana, se põe alguma coisa? Não, a cachaça bem feita, ela é o caldo de cana fermentado, destilado,
sem adição de açúcar. Esse é o melhor dos mundos para a cachaça. Porque se você já começa a colocar açúcar, já tem alguma coisa aí que já não está legal. Ele serve talvez para enganar o seu paladar para não sentir tanta acidez. Não que ele anule a acidez, mas ele engana o consumidor, né, aquela cachaça adoçada, que para ficar mais gostosinha. Mas a cachaça, no meu ponto de vista, ela não tem que ir nada além da própria cachaça. E claro, se ela for envelhecida em barris, em tonéis de madeira, que venha aqueles aromas, aqueles sabores da madeira, e não adição de algo ali, ou de açúcar, e por aí vai. Apesar da legislação permitir, tá? É uma coisa curiosa. Tem um vinho chamado Charmonoise e Champá. Eu não me lembro, mas é os dois com CH. É um vinho branco, espumante, feito no Brasil, lá na região do Rio Grande do Sul. Uma parte deles, o gás é artificial. Não, os dois são naturais. Diariamente, o cara vai e mexe meia garrafa. Dá uma mexidinha na garrafa. Uhum. Né? E o outro num tonel lá, sei lá. É impressionante a diferença entre um e outro. Não estou dizendo que um é ruim e o outro é bom, mas são bem diferentes. Em cachaça, o que eu achei curioso, mas não sei se vai dar tempo, essa coisa de fazer blend de cachaça. Isso é comum? É recente ou é antigo? Olha, isso blend porque é que nem uísque, você mistura uma com a outra. Hoje está se tornando mais comum. O mercado tem entendido que as pessoas, como elas buscam uma complexidade sensorial, ou seja, num copinho você sente vários aromas e sabores, isso está tornando muito comum. Por exemplo, a nossa marca de cachaça, a gente tem uma edição limitada de 1000 garrafas por ano que a gente faz, que é um blend de 4 madeiras: carvalho francês, carvalho americano, jequitibá rosa e amburana, que é a Midas, que é a única cachaça com flocos de ouro do mundo. Então a gente faz um blend especial de 1000 garrafas numeradas por ano. Tem flocos de ouro? Flocos de ouro de verdade, que a gente importa os flocos da Alemanha, a cachaça é feita aqui, é adicionada. E se você bebeu o floco, não bebe? Ele sai quando você vai no banheiro. Ah, é? Eu tenho uma bebidinha assim que também tem flocos né? Uma miniatura. Sei. E no caso do vinho, acho que o Leandro sabe disso, não vou ensinar para de nós para o vigário. Aquele vinho famoso, que já foi motivo de escândalo, aí o Romanée Conti, não é que ele é um excelente vinho, mas o preço dele é aquele absurdo, não apenas porque ele é um bom vinho, é porque a tiragem, a quantidade é pequena. É mercado, né? Lei da oferta e da procura. Ele faz 1000 garrafas, deve ser também para dar uma ajeitada no... Tua cachaça é muito cara? Essa cachaça ela custa 230. Olha lá. Né? Então é um preço razoável, porque ela vem ouro, mas o ouro para nós é só a cereja do bolo. A gente se importa absurdamente com o líquido que vai. Como é que chama? Chama Midas. Midas mesmo. Midas, que vem da história do rei, da mitologia grega. Ele toca, vira ouro. Exatamente, é um Midas com 2 Ds de dado. E tem gente que onde toca vira outra coisa, mas o Midas vira ouro. Exato. E essa edição ela é limitada, não é simplesmente para forçar o preço. É questão de barris. Como a gente só usa barris de primeiro uso, e esses barris são muito caros, né, porque a gente tem que importar da região de Limousin, na França, a gente importa dos Estados Unidos e tem as nossas madeiras aqui, que em conjunto... Só usa uma vez? Só usa uma vez. E aí depois a gente vende. Leandro, por hoje acabou o nosso tempo. Como teus cursos são online, enfim, dá um site aí para a moçada pegar o... Tá, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, comprar Midas direto no site, midascachaça.com.br, que compra cachaça com flocos de ouro, Midas com os 2 Ds. Quem quiser saber mais do curso de destilação em casa, entra lá em escoladacachaça.com.br, que a gente tem todas as informações lá. escoladacachaça.com.br. Aqui, eu, como sou um santo, ganhei um livro. Na próxima vez que ele vier, ele traz cachaça para vocês. Obrigado mais uma vez, obrigado pela tua atenção. Obrigado. E eu estou à disposição. Nós podemos falar outras coisas, porque não deu para falar tudo que a gente queria. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Racha. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.